Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, analisando as ações listadas na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, Brasil Bolsa Balcão. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você, que é novo no canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, deixe seu dislike, faça o seu comentário e aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. E nesse vídeo em particular, falando sobre a Taesa em relação a novos aportes a serem feitos. Seria esse um bom momento para aportar na empresa? Ou será que com a queda do mercado é melhor esperar uma recuperação? Vamos avaliar como está a situação em relação ao mercado como um todo. Aqui na grade de cotações, nós podemos verificar nesta linha que eu marco aqui para vocês, que o índice da Bolsa ele está cotado nesse exato momento a superior 0,13%, uma leve subida, sendo que ele no dia de hoje, e hoje nós estamos no dia 6/10, ele já esteve a 108 mil pontos. Lembrando que, questão de 3 a 4 meses atrás, o índice já teve cotado a 131 mil pontos, no entorno mais ou menos. E olhando para a cotação da Taesa, no dia de hoje, que são essas três colunas em conjunto aqui, nós podemos verificar o seguinte, em particular aquela que nós investimos aqui no canal, Taesa 3 e Taesa 4. Neste caso, nós podemos verificar que a cotação nesse exato momento da Taesa 3 é de 12,03 e da Taesa 4, 11,97. Observe que nessas cotações aqui tem uma certa diferença, tem um gap bastante significativo, de modo que isso aqui pode nos sinalizar um momento de compra de cada uma das ações. No entanto, ainda no dia de hoje, a Taesa 3 já esteve cotada a 11,78 e a Taesa 4 a 11,68. Sendo que, como nós já verificamos aqui no canal várias vezes, a que termina em 3 são as ações ordinárias, pelas quais eu tenho preferência. E a finalizada em 4 são as ações preferenciais. E quando é que a gente escolhe entre uma e outra, a preferência é sempre, ou a prioridade é sempre por aquela que estiver mais barata. Se as duas estiverem igual, uma ordinária. Se as duas tiver um gap de diferença, aquela que estiver mais barata. Mas antes de ir adiante, eu quero compartilhar com você essa reportagem que eu encontrei no Terra Economia. Você pode encontrar essa reportagem aqui também acessando o portal do Terra na seção de Economia. A matéria ela é intitulada Aposta na queda da Bolsa é recorde em 2021. Essa matéria ela é assinada por Marcos Vasconcelos e ela foi publicada, conforme nós podemos verificar aqui, no dia 4/10 de 2021. Mas vamos ver o que diz a matéria. A matéria inicia por este parágrafo, que diz o seguinte: as apostas de que a Bolsa está prestes a cair nunca foram tão altas. Isso é aposta, é uma especulação sobre isso. Depois de atingir seu pico em junho, os estoques de ativos alugados, então em especial aqueles que foram alugados, que é o seguinte, a pessoa aluga a ação para fazer a venda, apostando que a Bolsa vai cair. Então é uma especulação. Atingiu em setembro 99,6 bilhões de reais. Segundo a matéria, se nós formos comparar com setembro de 2020, esse número ele era cerca de 85 bilhões. Então, as pessoas estão alugando ação,
estão fazendo a venda a descoberto, que é como a gente chama, na hipótese do mercado cair e elas fazerem a aquisição dessas ações depois que caiu e devolverem para os proprietários, tendo lucrado com a queda do mercado. Esse é o processo que é utilizado. Então, os números estão muito altos neste momento. A fonte desses dados vem da Economática e que foi da onde se partiu para a construção dessa matéria. Além disso, eu queria que você observasse que a parte que chama atenção, porque aqui nós estamos falando de investimento na Taesa, é que esse quadro aqui, cuja fonte é a Economática, conforme nós já vimos, você pode verificar nesta linha como é que está a alocação da Taesa. E aqui o que importa, que eu quero chamar a atenção, é justamente na coluna mais à direita. Nessa coluna, se nós considerarmos a Taesa, ela mostra qual a relação que nós encontramos do nível ou do número de ações no free float, aquelas que estão disponíveis no mercado secundário para as transações entre aqueles que pretendem ingressar no mercado depois do IPO, 11%, ou seja, a relação é a seguinte, em relação ao que tem no mercado e o valor alugado. Então, neste caso, como é dado em percentual, você pode verificar aqui em cima, 11,8%, quase 12% das ações estão alugadas nesse momento. Esse número é considerado alto. Você pode ver para outras empresas. A gente aqui também, no canal, a gente menciona muito investimento na AS Brasil. Observe aqui a aposta de queda da AS Brasil, quase 18%. E aqui você pode observar outras que possam ser do seu interesse, como é que está a consideração do mercado, ou seja, a aposta especulativa para que essas ações venham a cair. Ou seja, é um ato especulativo, agressivo e que normalmente tende a jogar para baixo o valor das ações. Apenas para termos a AES Brasil, que é uma das ações que nós, como já dissemos, tratamos dela aqui no canal, ela esteve cotada no dia de hoje e ela está nesta linha que eu estou marcando aqui para você ter uma melhor referência. Ela já esteve cotada no seu mínimo a 11,87. Lembrando que na oferta pública que ela teve recentemente, ela foi vendida a 12. Então ela está abaixo, esteve abaixo da própria oferta pública, que foi considerado um valor bastante razoável na compra. Além disso, observe que ela fez um fechamento a 12,05, muito perto do valor da oferta pública. Então quem esperou até esse momento para comprar novas ações da AS Brasil teve uma possibilidade bem interessante, bem considerável de repor as ações que foram diluídas. Mas agora voltando para a Taesa, como eu tinha visualizado essa queda de mercado, mas a forma como o mercado vem se considerando e apostando numa baixa, se você verificar nesta linha aqui, tem uma ordem executada. Então eu fiz a aquisição de Taesa 4 aqui no caso, observe que eu fiz a aquisição a R$ 11,75 da ação. Tendo nessa oportunidade, então, adquirido 500 ações para minha carteira. Um valor que eu considerei bastante importante. Taesa 4, então, não Taesa 3, porque ela estava cotada em torno de 10 centavos abaixo, já há uns dias que ela se descolou da ação ordinária, Taesa 3, e com esse descolamento me pareceu que a oportunidade agora era de acrescentar na carteira a Taesa 4, que eu não tinha justamente pelo valor que ela vinha apresentando. E como nós sempre fazemos, a gente parte para o registro dessas ações adquiridas na nossa planilha de registro de compras. E aqui eu queria compartilhar com vocês a seguinte situação. Na realidade eu já havia comprado Taesa no dia 4 de 10, conforme está aqui em cima. Então, na segunda-feira, que foi no dia 4, eu fiz a aquisição de 500 ações. Você pode observar aqui no final o número de ações que foram adquiridas, que é calculado automaticamente na planilha. Então, nessas 500 ações, eu fiz o registro e fiz uma compra a 11,80, que eu considerei bastante importante para o momento. E no dia de hoje, eu fiz o registro, eu fiz a compra e agora o registro de
outras 500 ações, totalizando na minha carteira 1.000 ações, só que desta vez com uma queda um pouco mais branda de 11,75. Bom, e esses valores, como é que eles são em relação à minha carteira? Então, como você que acompanha o canal sabe, eu faço o cálculo de 3 preços tetos. Preço teto aqui para nós no canal é aquele valor que eu aceito pagar pela ação de maneira que ela retorne no mínimo 6% em dividendos. Então, tem um preço calculado com base no último ano, um preço teto calculado pela média, neste caso aqui, dos últimos 5 anos, e um preço teto que é a média crescente dos últimos 5 anos. Aqui no caso, a média composta. Então, para cada uma dessas médias, foi estabelecido o valor. No caso do último ano, eu tenho um preço teto de 17,84. Na média dos últimos 5 anos, um preço teto de 13,73. E no crescimento médio composto dos dividendos pagos, eu cheguei num preço teto de 18,47. Fazendo a média de todos esses preços, então eu tenho R$ 16,68 como preço teto da ação, no caso, olhando para o passado. Mas se eu quiser olhar para frente, eu considero então o valor da ação com base no seu lucro líquido. Observe que existe uma estimativa do lucro líquido da ação em torno de 2 bilhões e 200 milhões. Essa ação ela possui 1 bilhão de ações aproximadamente no mercado e ela tem um payout aproximadamente de 65%. No vídeo anterior que nós publicamos, o compromisso da empresa é de 50% para o ano de 2021. Então, eu tenho que tomar o lucro líquido que eu vou obter da ação e calcular 65% dele, que é o payout da ação. Com isso, eu tenho, se ela lucrar conforme a nossa previsão de 2 bilhões e 200 milhões, tirando 65%, eu vou ter um lucro a ser distribuído para os acionistas de 1 bilhão e 800 milhões. Dividido pelo número de ações, isso redundaria para nós aproximadamente R$ 1,03 por ações, tanto para a Taesa 3 quanto para a Taesa 4, porque os valores que são pagos são os mesmos valores. Dessa forma, calculando, dividindo isso por 6%, eu chegaria num preço teto de 23,32. Então, neste caso aqui, eu uso o preço teto mais baixo. E nós verificamos que o preço da ação, nesse momento, é menor que qualquer um dos dois. Portanto, nos sinaliza uma boa entrada no papel. E o próximo passo é nós fazermos o registro da compra, propriamente dito, de forma a mostrar o racional. Por que nós compramos essa ação? E o racional, ele vem expresso nestas duas linhas da nossa tabela. Aqui está o racional. Observe, eu vou dar uma ajeitada aqui para que possa se tornar mais visível para vocês. Vou dar um pouquinho para o lado, só um instantinho, por gentileza, e um pouquinho de paciência eu peço para vocês, que eu vou dar aqui um pouquinho para o lado, justamente para a gente enxergar melhor os racionais. Então agora eu tenho as duas compras feitas pela ação. Aqui estão nessas duas linhas, conforme eu já tinha mostrado anteriormente. Observe que neste racional a gente consegue enxergar, ele não mudou muito porque foram questão de 2 dias, que ela tem um dividend yield projetado de 12,54, certo? Esse aqui é a média dos últimos 12 meses, mas eu acredito que ela vá menos porque os dividendos distribuídos do ano passado para cá foram com recursos que foram angariados de forma não recorrente. Então a tendência é que ela reduza em termos desses valores. Mas ela tem um crescimento médio composto dos últimos 6 anos de 23% e um PL, que é o preço em relação ao lucro, de 4,56. Ou seja, aqui, como eu sempre digo, é o quanto tempo retorna o valor investido na companhia. Então, de 4 anos e meio. E o preço da ação em relação ao valor patrimonial por ação em 1,94. Está em torno de 2 ali, não é considerado um alto, mas também não está abaixo do seu valor patrimonial, então um valor intermediário que a gente possa considerar. Um crescimento médio composto da receita líquida de 22, que a gente utiliza justamente para corroborar
com o crescimento médio do lucro líquido. Então estão muito compatíveis aqui. Significa que tanto o lucro líquido quanto a receita tem crescido, o que nos dá uma sinalização de uma certa consistência. A dívida líquida da companhia, e aqui considerando o padrão internacional do demonstrativo de receita do exercício, em 2,08. Mas a gente sabe que se nós considerarmos o padrão do regulatório, sobe a 4,6, que é uma dívida que a gente tem que ficar de olho, conforme o nosso vídeo anterior. E o preço teto, 16,68, o menor que nós conseguimos, mas nós fizemos a aquisição, neste caso aqui, de 11,80 e 11,75, que nós consideramos uma boa compra. Feito esse registro, nós partimos para a nossa planilha de metas, que agora inclui a Taesa 4. Se olhar para os vídeos anteriores, nós tínhamos apenas a Taesa 3. Neste caso, o que foi feito aqui foi distribuído, como a meta até 2022 é de 12 mil ações da Taesa, se dividiu 6 mil para cada lado. Então ficou 6 mil para a Taesa 3, são ações ordinárias, e 6 mil ações para a Taesa 4, ações preferenciais. Sendo que da Taesa 3 já atingimos 83% da meta e da Taesa 4, 16,64%. Ainda temos 1 ano e 3 meses pela frente, acreditamos que vamos conseguir atingir essa meta, principalmente se o mercado continuar operando e acreditando na sua baixa, o que torna a ação cada vez mais acessível para o investidor. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário. Se você é novo no canal, considere a sua inscrição. Aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Um grande abraço!